Não importa se você já trabalhou com estatística ou não, se você trabalha com movimentação de jogo ou não, o fato é que até hoje, se você não tem consistência, é porque os times variam, você toma prejuízo, o gol não sai, né? Ou outras coisas acontecem que você toma prejuízo e não entende por que que o futebol oscila tanto e nunca te dá o lucro que você espera. Se isso está acontecendo com você, fica comigo até o final que hoje eu vou te mostrar uma coisa que eu faço para mim desde 2014, que me entrega aqui 95% de taxa de acerto, e eu vou te ensinar hoje a fazer a mesma coisa para você fugir de possíveis variâncias e aumentar sua taxa de acerto. Bora lá. Então, aqui, estou de novo aqui com a Academia das Apostas, aqui do meu lado. Se você não conhece a academia, vou deixar na descrição do vídeo o link do site como créditos para você usar, porque eu uso para mim desde 2012 e eu tudo que eu desenvolvi em termos de análise de dados está aqui nesse site. E ele me ajuda até hoje, é um site gratuito que você pode usar aí com clareza de leitura para poder te ajudar a chegar em conclusões a respeito de jogos. Então, o link está na descrição aí como créditos. Eh, vou te, vou te falar o seguinte. Eu já falei em outros vídeos, mas aqui o assunto é pertinente. Todas as vezes que os campeonatos começam e vão até a 15ª rodada, você tem times que brigam por posições na tabela. Nessa briga por posições na tabela, se você operar, né, se você colocar o seu dinheiro, se você fizer as suas apostas esportivas, nesse período entre o começo do campeonato e a 15ª rodada dos campeonatos europeus, por exemplo, você vai ter uma lucratividade maior. E aí, fatalmente, vai dar a entender para você que não tem um método ainda e que não tem ainda, né? Que nunca teve, né? E vive indo e voltando. Você precisa entender que se você coloca o seu dinheiro entre a rodada entre a rodada 1 e a rodada 15 dos campeonatos europeus, você tem uma chance maior de pegar lucro, independente do time que você opera. Tá? Por que isso? Porque nessa época existe disputa por posições melhores na tabela. É uma época em que todo mundo está embolado por causa da pontuação, e nesse embolamento, né, eles disputam as melhores posições. A partir da 15ª rodada, né, já se vão aí 45 pontos disputados, você já começa a criar grupos isolados na tabela. Você vai ter o grupo dos líderes, você vai ter o grupo dos times que estão mais pro meio da tabela, e você tem o grupo dos times que estão mais na zona de rebaixamento. A diferença entre esses grupos, né? Você vai começar a observar que vai haver uma ruptura, né, um distanciamento da pontuação entre esses grupos. Então, por exemplo, um time que está no meio da tabela, ele começa a ficar tão distante de um time que está dentro da zona de classificação que uma vitória já não basta para chegar lá, né? Ele precisa já contar com uma sequência de vitórias e tropeços dos times que estão lá no topo, né? E aí com essa com esse trabalho todo que o time tem que fazer para chegar lá, começa a existir desmotivação dos times menos de menor potencial, né? Os times que têm menor potencial, menos competitividade, eles vão entrar em desmotivação e vão entrar em queda livre no campeonato até que o campeonato termine. E quando você opera depois da 15ª rodada, quando você faz as suas apostas depois da 15ª rodada,
O normal é que você aumente a sua taxa de prejuízo. É normal. E aí a sua cabeça não consegue entender como é que você tinha green e agora você entrou numa bad run, né? Entre aspas, uma bad. Conhece bad run? Bad run é quando você tem você tem uma sequência de prejuízos, como se o mundo quisesse que você se ferrasse, né? Deus tá apontando para você e tá falando, esse cara aqui, agora ele fez, né? Ele foi um menino mau nessa semana, eu vou punir ele, né? E a forma que eu vou fazer para punir ele é enfiar ele numa sequência de prejuízo nas apostas dele, para ferrar o emocional dele e ele não conseguir mais ter resultado nenhum, né? Deus é mau, Deus quer que você se ferre, sempre quis, né? Por isso que você nunca teve um método para para chamar de seu, para ter lucro, não é isso? É isso que você pensa, não é? Que o universo não te ajuda, que a sua sorte é lastimável, não é? Ok. E aí, o que acontece? Ahn, quando você aumenta a sua sequência de prejuízos e entra nessa tal de bad run, né? Que dizem que é uma bad run, aí o seu emocional chora, né? Te pressiona e fala: sai daí. Você tá fazendo uma coisa que não tá te dando resultado, você tá gastando tempo aí nesse negócio aí. Saia daí. E aí o que você faz? Abandona o método que você estava tendo, que você estava executando, muda para outro. Ou você dá um tempo no trading, né? Para aliviar a cabeça, você fica semanas sem fazer nada, depois você volta. É isso que você faz? É por isso que você não tem método até hoje. Porque simplesmente você ainda não assimilou os motivos pelos quais isso acontece. E eu tô te contando aqui agora qual é o motivo, né? Começo de campeonato. Você tem times que disputam ah, posições na tabela. E depois da 15ª rodada, quando você continua operando do mesmo jeito que você fazia antes da 15ª rodada, você aumenta a sua taxa de prejuízos naturalmente. Se você continuar fazendo o que você estava fazendo, você já vai ter prejuízo. Você vai aumentar a sua taxa de prejuízo. E o seu emocional não vai entender como isso acontece, como é possível, de uma semana para outra a coisa mudar tanto. De um mês para o outro a coisa mudar tanto. E o seu emocional não vai aguentar. Mas existe uma forma que eu faço para mim, para você detectar e botar um freio no seu emocional, mostrando para ele, né, dando informações para o seu consciente de que tem algo errado com o time que você não deve usar. Se você quiser diminuir a sua taxa de acerto, presta atenção nisso que eu vou mostrar aqui agora, porque é com isso aqui, é com essa leitura que eu consigo aumentar a minha taxa de acerto e ganhar mais dinheiro no final do mês. A minha taxa de acerto é mais elevada do que a maioria das pessoas porque eu faço essa leitura e evito entradas em times que têm predisposição a me dar prejuízo. Se você não gosta de estatística, se você não sabe como uma odd baixa pode dar lucro, né? Você fica aí com neura de que a única forma de ter prejuízo, de ter lucro, é trabalhando com odds mais altas e stake mais baixa, né? Você tem essa neura que enfiaram na sua cabeça e você comprou essa ideia porque você tentou fazer, você tentou executar o negócio do mesmo jeito que o neuro, né? O cara que tem a neura te passou, e ele falou pra você, ó, se você fizer assim, do jeito que eu faço, eu sei que não dá certo. Se você fizer desse jeito que não dá certo, não vai dar certo pra você também. E realmente, você comprovou que não dá certo. Só que vocês estão fazendo errado. Não é assim que faz. Se você souber fazer do jeito que eu vou mostrar aqui, você aumenta a sua taxa de acerto,
mesmo usando odds mais baixas. Beleza? Porque você qualifica a odd com base no desempenho que o time tem. Então bora lá, vou te mostrar algumas opções aqui como exemplo. Para. Primeiro eu preciso do seu like nesse vídeo. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para você salvar uma alma como a sua está sendo salva aqui, de ganhar conhecimento e entender um pouco mais de método, um pouco mais de análise. Eu preciso que você deixe seu comentário aqui embaixo para me contar o que você está achando do conteúdo. Né? É assim, dando o seu like, comentando, interagindo comigo, que o YouTube sabe que você está gostando disso que eu estou publicando aqui, que está te ajudando a conseguir coisas que você não conseguiu antes até aqui. Então, isso valoriza o meu trabalho, né? É só para isso que eu tô te pedindo aqui esse essa interação, né? E esse like que é tão valioso para tudo isso que eu faço aqui. Eu preciso que você se inscreva no canal se não for inscrito. Aqui embaixo tem um botãozinho para você se inscrever. Acione as notificações no sininho, assine todas as notificações para você receber aviso de live, de tips que eu mando aqui, conteúdos novos que só vão agregar aí tudo que você faz nas suas apostas. Curta, comenta, compartilha, acione as notificações e eu preciso também agradecer aqui aos meus membros, né? Todo mundo que está aparecendo aqui com o nomezinho aqui embaixo faz parte do clube de membros, né? A maioria, a imensa maioria deles faz parte do grupo do WhatsApp, onde eu participo todos os dias, eu ensino para eles análises, eu tenho a preocupação, eu me preocupo mesmo todos os dias que eles façam um negócio da maneira correta, porque se não for assim, eu sou o único culpado da pessoa não entrar aqui e não aprender. Porque eu tô ali, eu me dedico todos os dias. Se eu não fizer isso, eu não tô me dedicando. Então, por isso, todos os dias eu tô lançando conteúdo, eu explico, eu interajo com o grupo, né? Eu mando vídeos exclusivos do canal aqui. Tem vídeo exclusivo aqui que ninguém assiste, que eu ponho só lá para eles assistirem. Então, o meu muito obrigado por você estar ali comigo no meu grupo de membros, né? Por fazer parte desse projeto, por me sustentar a continuar fazendo isso que eu faço todos os dias, né? Sustentar o meu trabalho, sustentar a minha motivação em conseguir entregar para você aquilo que você precisa, porque eu tô simplesmente querendo que você progrida de uma maneira que você nunca conseguiu progredir até hoje, antes de chegar aqui no meu canal. Então, meu muito obrigado por você fazer parte disso aqui. Se você ainda não faz e está precisando aprender método, aprender análise, saber selecionar o jogo certo, fugir de variância, que é o objetivo aqui do assunto desse vídeo, né? Aumentar a sua taxa de acerto, parar de tomar head, não se envolver com o emocional, vem fazer parte do clube de membros, porque é ali que você vai conseguir interagir comigo, fazer perguntas diárias na hora. Você pergunta e eu respondo, né? Sem precisar de esperar que eu leia um e-mail para te poder responder e ainda se sabe se lá se vou responder mesmo, né? Então, vem fazer parte. Na descrição do vídeo tem as instruções para você virar membro. Pode ser por cartão de crédito, pode ser por Pix, né? E quando você se tornar membro, você vai lá nas minhas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo também tem os links para você falar comigo, Instagram, Facebook, ou então você pode mandar para mim no meu e-mail escoladetrading@gmail.com o número do seu WhatsApp para eu poder pegar esse número e te adicionar lá no grupo do WhatsApp para a gente poder estudar junto. Beleza? Então se torna membro do Escola de Trading, vem estudar comigo, vem ganhar. Eu vou te dar um método e você vai conseguir isso só aqui no meu grupo. Beleza? Então bora lá continuar com as dicas. Então a gente tem aqui o Albirex, né, no campeonato da Singapura. E aqui, só deixar claro para você aqui uma coisa.
Não se importe com o time, não se importe com o campeonato. Eu vou te mostrar campeonatos diferentes e times diferentes para você entender que isso acontece ao longo do mundo inteiro do mesmo jeito, tá? São características que os times assumem quando estão no mesmo cenário. Se você fizer a mesma leitura para qualquer campeonato e qualquer time, você vai conseguir aumentar a sua taxa de acerto, tá? Então a gente tem aqui o Albirex e Tanjong, que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 16. Rodada 35. Tá no final do campeonato, certo? Tá no final do campeonato. E aqui, quando a gente olha nos últimos 10 jogos do Albirex, você sempre vai medir, se você for trabalhar em over ou em match odds, tá? Você vai medir a variância que o time está tendo nesses últimos 10 jogos. Como é que você mede variância em over? Você mede variância em over olhando quantos jogos que esse time aqui não fez nenhum gol nessa sequência aqui. Então o Albirex não fez nenhum gol aqui. 1, 2, 3, 4, 5 vezes em 8 do campeonato da Singapura. Ele não marcou nenhum gol 5 vezes em 8 jogos. Quando você. E agora vem o pulo do gato. Presta atenção agora, hein? Você tá vendo aqui a sequência recente desse time aqui. É o que ele tá ligado, né? Ele tá ligado aqui, ó. Ele tá em quinto lugar. Ele tá em quinto lugar na tabela do campeonato, certo? Tá em quinto aqui, ó. O quinto lugar vai para onde? Para lugar nenhum. Ele não ganha nada com esse quinto lugar aqui. E ele tem 39 pontos e também não vai para a zona de rebaixamento. Ele tá numa zona morta. Se ele ganhar ou perder aqui, pouco importa para ele. Ok? E aqui, presta atenção nas datas, tá? Presta atenção nas datas dos jogos aqui, ó. 21/12 até 11/5. Você tem aqui quanto tempo aqui? Quase 3 meses, né? Você tem quase 3 meses de, uh, de tempo em que esse time aqui tá te mostrando resultados, né? Os jogos que ele fez. Você tem 3 meses de database aqui. E esse database está mostrando para você que ele, ao longo desses 3 meses, se você botasse o seu dinheiro para esse time aqui marcar um gol para você, dependendo da odd que você usa, você vai ter prejuízo. Ok? Por quê? Porque ele falhou 5 vezes em 8. Ele marcou gol só em 3. Tá? E quando ele pegou um Young Lions aqui, ó, bem no meio aqui. Quando ele pegou um Young Lions que também estava na mesma vibe que ele, o jogo zerou. Né? Não saiu gol nenhum. Então, não vai adiantar você pegar um time que tem variância recente, porque essa variância aqui tá ligada ao posicionamento que ele tem na tabela. Como é que você confere isso? Olhando para a análise classificativa do adversário na condição casa fora. O que você vai fazer? Fotografou lá os últimos 10 jogos? Tá aqui, ó. De novo, hein? Falhou em marcar 5 vezes em 8. Tira essa foto aqui. Memoriza. Agora você vem na classificativa aqui e olha a sequência que esse time tem na campanha casa. Quando ele jogou na campanha casa, ele tem aqui, ó, 1 falha, 2 falhas, 3 falhas, 4 falhas em. Ele falhou em marcar 4 vezes em quanto tempo? Quantos jogos? 15. Ele marcou gols em 11 jogos. Então o Albirex, e aqui tá a campanha inteira dele, tá? Tá a campanha toda dele aqui. Na campanha toda, ele é um time consistente. Ele é um time que tem potencial para marcar gols. Certo? E essa campanha dele aqui tá indo desde a campanha 1 até a campanha. Desde a rodada 1
até a rodada 35, que é essa daqui. E aí, você começa a perceber, consegue perceber, que um time que é consistente, né? Um time que é consistente na campanha, atualmente varia. Porque mais pro início da campanha, ele estava disputando a pontuação para poder chegar num lugar melhor na tabela. E depois que ele não conseguiu fazer isso, né? Depois que ele parou de fazer isso, ele perdeu a sequência, ele entrou em variância. Sacou? Então aqui ele está em variância. Quando você coloca o seu dinheiro para esse time aqui marcar gol, você toma prejuízo no longo prazo. É isso que acontece com o seu dinheiro quando você opera em odd baixa sem fazer esse tipo de avaliação aqui. Você toma prejuízo, não consegue entender por que, que o time falhou e você pressiona o seu emocional a ponto de abandonar o método que você está fazendo. Se você faz match odds, né, também é outro problema. Porque você tem aqui, ó, um Albirex que venceu 3 jogos em 8, né? Venceu 3 em 8. Na campanha casa, dependendo de contra quem ele joga, ele ganha, né? Da faixa de baixo da tabela ele ganha. Do meio para cima não. Do meio para cima ele tem um pouco mais de problema, né? Já é natural dele em termos de match odds. É normal que ele tenha problemas contra times de meio para cima, né? Aqui, contra times de meio para cima, é normal que ele tenha um pouco mais de problema, né? De meio para baixo, ele é um pouco mais consistente. Só que recentemente ele está entrando aqui em variância, né? Ele está entrando em variância, falhou em marcar gol, né? Não consegue vencer direito. E aí você toma prejuízo, certo? Agora eu vou te mostrar o quê? Um time que é consistente, para você conseguir fazer a comparação de que tipo de time eu pego, tá? Eu aplico isso no meu método para aumentar minha taxa de acerto. Eu aplico dessa maneira a leitura para evitar. Eu evito jogos como Albirex e coloco na minha lista jogos como esse daqui. E eu não vou olhar para o favorito. Tá? Eu não quero nem saber do Hilal aqui. Tá? Já, você pode estar até pensando, mas pegou o Hilal, vai falar do Hilal que está aí no topo da tabela. Não, não vou não. Eu vou falar da zebra. Tá? Para matar a sua desconfiança aí. A zebra, o Faté, aqui, o Al Faté, do campeonato da Arábia Saudita. Na tabela, ele tá aqui, ó, no meio da tabela praticamente, né? Ele tá distante de uma zona de rebaixamento e tá no meio da tabela aqui. Recentemente, como é que é o desempenho dele? Falhou em marcar uma vez só. E marcou nos outros 9 jogos. Ele continua mantendo, né? Recentemente, ele tá mantendo consistência de ataque mesmo sem precisar de nada, né? Ele está numa zona morta da tabela ali, mas continua marcando gol contra praticamente todo mundo. Então tá dizendo o que para você? Estou consistente mesmo sem precisar. Sou um time confiável. E aí você tem condições de usar qualquer odd que você quiser, meu filho. E aí você consegue confrontar esse time aqui contra qualquer adversário, porque ele tem condições de marcar gol contra qualquer um, como tá dizendo aqui, né? Quando você olha para a classificativa dele, ó, olha aqui. Olha a campanha casa dele. Quantas vezes ele não marcou gol nenhum na campanha casa? Ele marcou em 100%. Tá vendo aí? Ele marcou em 100% da campanha casa dele, ó. Não tem falha de ataque. E, como eu falei, esse campeonato tá indo esses jogos aqui estão indo desde a primeira rodada até agora. Rodada o quê? Rodada 32. O campeonato tá acabando.
né? E, mesmo assim, o Tardo Faté. O Tardo Faté continua mantendo aqui consistência de ataque, moço. Desde a primeira rodada até hoje, o time não cansou, não. Ele mantém confiabilidade para o seu dinheiro, inclusive com vitórias, né? Ele venceu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Venceu 5 das 10, né? Ele não perdeu 7 dos últimos 10 jogos. Até para match odds ele é confiável. Até para match odds ele é confiável, certo? Então, compara agora o Albirex com as falhas que ele tem aqui, né? Olha aí. Compara aí o Albirex, que eu tava falando, e o Faté. Ó, ó que coisa linda. Olha, que coisa mais linda. Tá vendo aí? É com isso, moço, que a gente aumenta a taxa de acerto, mesmo usando odd baixa. É com essa leitura aqui que você não cai no buraco da variância. Porque se você meter dinheiro em qualquer porcaria que você achar e achar que a estatística tá ali para te dar aquilo que você quer, aí sim, você vai bater com a cara no muro, moço. E não é assim que a gente ganha dinheiro com isso aqui. A gente tem que ganhar dinheiro com isso aqui sabendo interpretar qual é o time de EV positivo e qual é o time de EV negativo. Porque senão você diz que você sabe alguma coisa e na verdade você não sabe é nada. Você é um mero de um apostador. E tá aí anos envolvido com trading esportivo sem assimilar o mais importante. Alguém já te deu essa base? Esses canais aí que você costuma seguir toda a vida, que você costuma comprar ferramenta, né? Que você costuma pagar para ter informação. Alguém já te deu essa base? Não? Lamento. Vou te dar mais um exemplo. Rio Ave e Gil Vicente. Campeonato Português. Rodada 34. Campeonato tá acabando. O Rio Ave tem 8 jogos aqui, ó. 8 jogos válidos pelo Campeonato Português. Ele não marcou gol nenhum. Uma, 2 vezes, né? Não marcou gol nenhum. Só que ele tá em variância. Por que ele tá em variância? Porque ele só ganhou 2 jogos e empatou mais 2 nos últimos 10. Tá? Ele tá em variância de desempenho. Ele tá em variância de envolvimento com o resultado. Ele tá aceitando mais fácil derrotas. Certo? Ele tá em variância. E um time desse aqui que começa a aceitar a derrota, ele passa de um time consistente para um time que não marca mais gol do nada. Agora vamos comparar com a classificativa dele. Olha essa campanha Casa do Rio. Jesus Maria José. Olha essa campanha Casa do Rio Ave. Moço do céu, presta atenção. Ah, não é possível, velho. Você não vai conseguir entender isso aqui agora. Olha essa campanha Casa do Rio. Quantas vezes ele perdeu o jogo aqui? 2 vezes. Ele falhou. Ele não marcou gol nenhum 2 vezes numa campanha que tem 16 jogos. Olha essa consistência. Ele só perdeu o jogo para os líderes, o que é normal, né? Sporting Benfica. Marcou gol em todo mundo, né? E aqui, ó, olha o que ele tá fazendo agora, rapaz. Olha isso aqui. Que desastre de campanha. Ele pontuou aqui, cara. Ele pontuou 4 vezes em 8. Você não consegue entender isso? Você não consegue perceber que ele tá. Como ele tá. E olha a posição que ele tá na tabela? Meio. Que não vai pra lugar nenhum, né? No meio da tabela. Não vai pra cima nem pra baixo. Mesmo que ganhe ou perca, ele continua ali
no mesmo lugar. O que está acontecendo com ele? Ele está abandonando o potencial que ele deveria ter na campanha e passou a ser um time medíocre. Passou a ser um time que não ganha de ninguém mais. Agora eu vou te mostrar um time de consistência, para você poder entender a diferença. Tá aí. Aston Villa e Tottenham. E eu não vou falar do Aston Villa, não. Se você tá pensando que eu vou falar de time que tá brigando por Premier League, por Champions League aqui, em topo de tabela, não vou, não. Eu vou falar do Tottenham, tá? A zebra. Entre aspas, né? Entre aspas, a zebra. Por que eu tô chamando de zebra? Porque não briga por mais nada, né? Tá aqui, ó. Ó o Tottenham aqui, ó. Olha o Tottenham aqui, ó. Colado na zona de rebaixamento. Só que ele não vai ser rebaixado, né? Antes que você diga, mas ele tá aí, ele tá marcando gol porque ele quer fugir da zona de rebaixamento. Não, porque os times aqui de baixo já estão rebaixados. É uma diferença de 16 pontos. O Tottenham não tem nem pelo que ter medo aqui. Já faz muito tempo que esse Tottenham não precisa ter medo de rebaixamento aqui, porque essas porcariadas aqui de baixo aqui, ó, todo mundo já conseguiu dar o jeito de ser rebaixado e evitar que ele entrasse nessa parada aqui. Então, o problema do Tottenham não é fugir de zona de rebaixamento, não. A questão do Tottenham é um time consistente, um time que não se envolve em subjetividade, não se envolve com perda de emocional, não se envolve com perda de motivacional. É um time que marca, ele continua mantendo o desempenho dele, mesmo quando não precisa. Ele falhou em marcar aqui, ó, uma vez contra o Palace e marcou no resto, tirando as Copas, né? Ele tem aqui 4 Copas, tem 6 jogos válidos pelo campeonato inglês e marcou contra todo mundo, só não marcou aqui no jogo anterior, na rodada passada. Marcou. Agora, compara com a campanha fora de casa dele aqui. Olha, olha aqui. Ele até tem falha de ataque aqui, ó. Tem 3 falhas de ataque no meio da tabela. Tem mais duas aqui, né? Então, ele tá o quê? Ele tá mantendo a proporção. Ele tem fora de casa? Tem o quê? Tem 18 jogos fora de casa. Em 18 jogos ele falhou só 4. Marcou no resto, né? 5. Falhou em 5 e marcou no resto. E aqui ele mantém a proporção, né? 1 para 6. 1 para 6, ele marcou em 5. De 6 ele tem 83% de consistência de ataque. E não se envolve com, mesmo intercalando com Copa, hein? Ele tem um monte de Copa aqui e tem gol marcado, ó. Ele consegue marcar gol, mesmo estando disputando uma Copa em paralelo. Desse jeito aqui, se você botar o seu dinheiro no Rio Ave, tá? Se você botar o seu dinheiro no Rio Ave, você toma prejuízo no longo prazo. Se você botar o seu dinheiro no Tottenham, não. Rio Ave, vermelho, 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 vermelho. Tottenham, amarelo, verde, amarelo, né? É um time que tem mais consistência do que o Rio Ave recentemente. Tem mais consistência. Deu para entender? Por que é que a gente aumenta a taxa de acerto? Basta você ter metodologia, você entender tecnicamente quando que um time traz risco para sua entrada e quando que esse time não traz risco para sua entrada. Mesmo quando ele está envolvido com uma posição de tabela onde ele não tem motivação nenhuma, basta você comparar o desempenho dele recente, tá? Você vai olhar aqui a consistência que ele tem recente, olhar a posição dele na tabela, você vai confirmar que ele não tá brigando por nada, você vai confirmar com a análise classificativa dele, para você confirmar que ele está mantendo o padrão de campanha, né? Os últimos 10 jogos confirma
que ele está conseguindo manter o desempenho de campanha. E desse jeito você pode usar o de baixa. Você pode continuar colocando na sua lista para tentar fazer as suas apostas esses tipos de times aqui. E esses times como Rio Ave, Albirex e times que têm falhas de ataque recente, que tem quebra de leitura com a classificativa, você simplesmente abandona. Não tenha medo de excluir jogo não, cara. Você está botando o seu dinheiro num mercado de risco para poder conseguir consistência. Se você colocar o seu dinheiro em tudo quanto é coisa que você vê, sem avaliar a chance de perder, você vai perder. E não adianta chorar. Não adianta chorar porque não vai vir uma fada madrinha e bater na sua cabeça com a varinha dela para você ser lucrativo do dia para noite, porque você continua fazendo as coisas erradas. Para de fazer isso. Presta atenção no conteúdo, porque aqui ninguém vai deixar você sem conteúdo, sem sabedoria. E aqui você tem tudo o que você não vai encontrar em nenhum outro canal por aí. Beleza? Era isso que eu queria te mostrar hoje. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.